Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre volume de cilindro e volume do cubo. E para isso nós vamos resolver um problema que caiu no Enem de 2024. Vem comigo! Então, vamos ler o problema, né? Quanto mede a aresta de um cubo cujo volume é equivalente a 80% do volume de um cilindro circular reto com raio de 3 centímetros e altura 15 centímetros. Considere π igual a 3. Olha só, ele está ligando o volume de um cubo ao volume de um cilindro que ele dá as dimensões do cilindro. Então, lógico, e o volume e está pedindo quanto é a aresta do cubo, né? O que é a aresta de um cubo? Eu desenhei aqui um cubo. O cubo é um dadinho, né? Um dado tem 6 faces iguais, que são quadrados, e as arestas são os lados dos quadrados, que são todos iguais, que eu chamei de A, tá? É lógico que o volume do cubo vai depender do tamanho da aresta, e é aqui que a gente mata o problema. Agora, o que é um cilindro circular? Trouxe aqui esse objeto. Isso aqui é um cilindro circular reto. Nós temos um círculo aqui embaixo, o mesmo círculo aqui em cima e vai reto de um lado para o outro, né? Então, você consegue calcular o volume desse cilindro se você sabe calcular a área do círculo e você tem a altura desse cilindro, porque é só multiplicar a área pela altura. É como se você pegasse essa área daqui do círculo de baixo e trouxesse ela até em cima. Então, você sabe qual é o volume do cilindro. Por exemplo, se você enchesse, isso aqui, uma garrafa térmica, se você encher totalmente ela de água, o volume de água é o volume desse cilindro, tá? Então, vamos resolver esse problema. A outra coisa que esse problema mostra é a múltipla escolha, é um problema de Enem. Então, tem truques e técnicas para resolver um problema onde você tem as respostas possíveis, né? Então, vamos começar. Para você achar o volume do cubo, que pelo volume do cubo você vai descobrir quanto é a aresta, que é a pergunta do problema, nunca tire de vista o que o problema está perguntando, tá? Você vai ter que achar o volume do cilindro, porque ele diz que o volume do cubo é 80% o volume do cilindro. O que é o volume do cilindro? Como eu disse, é a área do círculo. O cilindro tem 2 círculos iguais, aqui embaixo e em cima, vezes a altura. É como se você pegasse essa área, quando você multiplica pela altura, você vem varrendo isso tudo, você acha qual é o volume dele. Isso você consegue com as informações do problema, né? Você sabe que o raio é 3 centímetros e a altura é 15 centímetros. Então, área do círculo. A forma da área do círculo é πr do círculo, raio do círculo quadrado. É por isso que ele dá, sempre o problema que você tiver que usar o π, pode procurar que vai dizer quanto é que você tem que usar para o π. Porque o π é um número irracional, é 3,1415, vai embora, até o infinito, né? Então, você sempre usa um valor aproximado. Aqui está dizendo para usar o 3, né? Não, às vezes manda usar 3,14, aqui está usando 3, tá? Então, é isso que você vai usar para calcular a área. É 3 vezes, quanto é que é? O raio é 3 centímetros, está aqui, ó, 3 centímetros, que é o raio, 3 ao quadrado. Então, dá 3 ao cubo centímetros quadrados, né? Uma medida de área. Se daqui está em centímetros, é centímetros quadrados, tá? 3, que é o π, vezes o raio ao quadrado. A fórmula está aqui, tá? Então, agora, qual é o volume do cilindro? Você pega essa área, que é 3 ao cubo, e multiplica pela altura,
que é 15 centímetros, né? Então, quando você multiplicar centímetros quadrados vezes centímetros, vai ter centímetros cúbicos, que é uma medida de volume, tá? Então, isso aqui, ó, 15 é 3 vezes 5. Então, eu vou juntar esse 3 do... Vamos fazer a conta aqui. 3 ao cubo vezes 3 vezes 5, que é igual a 3 à quarta vezes 5. Você poderia fazer a conta, multiplicar 3 à quarta, multiplicar por 5 e achar um número que dá 405. Mas agora vem o fato de você estar com uma múltipla escolha. Que aparece 3, raiz cúbica de números assim. Você vai... É melhor deixar desse modo, que é mais fácil para fazer as contas que a gente ainda vai ter que fazer. Agora, então a gente achou o volume do cilindro. O que está dizendo? Que o volume do cubo, de quem a gente quer achar o valor da aresta, é 80% desse valor. Então, esse problema, além de volume, usa também porcentagem. Então, primeiro, vou botar aqui, ó, volume do cubo. De novo, né? Olha só, quando você foi achar o volume do cilindro, você achou a área do círculo e multiplicou pela altura. Só para a gente não ter que decorar as fórmulas, né? O que seria o volume de um quadradinho aqui com todos os 6 lados quadrados iguais, né? De um cubozinho. É a área de um dos lados vezes a altura. Só que a área é A ao quadrado. E a altura é A. Então, o volume do cubo é A ao cubo. Então, você veja, se você consegue descobrir quanto é o volume do cubo, e nós vamos descobrir, porque é 80% desse valor que a gente achou, depois é só tirar a raiz cúbica para achar a aresta. Raiz cúbica. Olha lá nas respostas onde aparece a raiz cúbica, na letra D e E. Então, desconfie que a resposta ou é D ou E, porque ali já aparece uma raiz cúbica. E como aqui o volume do cubo é A ao cubo, e você quer achar A, quando você achar qual é o valor do volume do cubo, você vai ter que tirar a raiz cúbica para achar quanto é A. Então, já desconfia que a resposta pode ser E ou D. Não é que não pode ser uma dessas aqui, mas provavelmente é uma dessas duas. Técnica de questão de Enem com múltipla escolha. Você já vai olhando as respostas para já direcionar seu raciocínio. Por quê? Agora a gente vai pegar este volume e achar 80% dele. A gente sabe aqui, vou usar aqui do lado, que o volume do cubo, que a gente já viu que é A ao cubo, a área desse quadrado vezes a altura, que tudo é A vezes A é a área, vezes a altura, é o volume, é igual a 80% do volume que você achou aqui, ó. Que a gente deixou essa conta aqui assim, porque vai ser mais fácil para fazer as contas, tá? E aqui aparece 3, etc. Então, deixa assim que vai ser mais fácil para você, tá? Não faz essa continha aqui, não. Então, vamos lá. A ao cubo, o que é 80%? É 80 dividido por 100 vezes 80% D. Aqui é D. Né? Eu já fui botando vezes, porque D em matemática é vezes, né? 80% D do volume do cilindro. Então, 80% D é vezes. 80% vezes 3 à quarta, vezes 5, que é o volume do cilindro que a gente achou aqui. Então, vamos logo cortar esse 8 aqui, esse 0 com esse 0, tá? Então, agora eu vou fazer, vamos ter que usar a potência aqui, né? 8 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, A ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 sobre 10. Troquei esse 8 aqui por 2 vezes 2. Vezes 3 à quarta vezes 5. Porque eu quero sumir com esse 10 aqui, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10, eu já posso cortar esse 10. Então, o que eu descobri aqui? Que A ao cubo é 2 ao quadrado
2 vezes 2, que sobrou aqui, vezes 3 a quarta. O 5 já foi embora. Então, 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Então, agora eu vou tirar a raiz cúbica disso para achar o A, que é o que está pedindo o problema, que é a aresta. A é igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado, não é vezes 3 ao cubo, é ao quadrado, vezes 3 à quarta. Como é que se tira uma raiz cúbica? Cada repetição de 3 vezes um número sai para fora. Se fosse quadrado, era cada vez que repetia 2 vezes o número, porque é tudo multiplicação, né? Então, se fosse raiz quadrada, 3 vezes 3 sai um 3 para fora, mas é raiz cúbica, então eu preciso de 3 vezes 3 vezes 3. Mas aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a quarta. Então, eu vou poder tirar um 3 para fora e olha o que vai sobrar. 2 ao quadrado, que é 4, né? 2 vezes 2 e um 3 daqui. Raiz cúbica. O que você não pode tirar para fora, você deixa aqui dentro. Isto daqui é... Deixa eu botar aqui do lado. 3 raiz cúbica de 12. Como eu desconfiava, tá aqui. Por isso que eu deixei tudo em potência, porque eu olhei isso aqui e falei, olha, fazer essa multiplicação toda para depois descobrir qual é a raiz. Vamos fazer com potência, porque eu provavelmente vou achar qual é a resposta certa. Então, você olha para a múltipla escolha e já vai vendo como é que você vai fazendo as contas, tá? Então, você vê que isto daqui é 3 raiz cúbica de 12. Então, voltando, o problema é pedir a aresta de um cubo, né? O volume, mas dava que o volume do cubo é 80% do volume do cilindro que ele dava as dimensões. Então, você achou o volume do cilindro, achou quanto é 80%, tirou a raiz cúbica lá da resposta para achar o valor da aresta, porque a aresta, o volume do cubo é a elevado à terceira potência, tá? E fui fazendo as contas olhando as respostas. Por isso que eu deixei aquela multiplicação sem fazer, porque eu vi que ia ser mais fácil chegar lá na resposta, tá? E espero que vocês tenham gostado. A questão não é difícil, caiu no Enem de 2024. Manda para o seu colega, boa questão, me dá um like, se inscreve no canal e até a nossa próxima aula.